Olá, quinto ano. Bem, hoje é segunda-feira. Hoje também é dia de geografia. Pegue seu livro, abra lá na página 142. Hoje nós vamos terminar a unidade 4, tá? Vamos fazer da página 142 até a página 149, tá bom? É o finalzinho da nossa unidade 4, tá bom? Bem, na página 142, vem propor uma atividade para você no Mais Atitude. Essa atividade ela vai falar sobre o desperdício de alimento. Ela vem mostrando aí para vocês que logo na primeira página vem um texto que diz assim, ó, quase metade da comida produzida no mundo é jogada fora. A maior parte desse desperdício acontece dentro das casas, dentro das nossas casas também. Acontece muito desperdício, a gente joga muito alimento fora. E aí, no total do mundo, quase a metade da comida é jogada fora, é um desperdício muito grande. E aí ele vem apontando algumas situações para a gente poder mudar isso. Mas de que maneira podemos diminuir o desperdício? 1. Faça uma lista para comprar só o necessário. 2. Veja a validade dos produtos. 3. Guarde os alimentos de maneira correta. E 4. Congele e sobra. Tem outras maneiras também que a gente pode fazer para evitar o desperdício, tá? Na página 143, vem falando assim, ó, número 1. Você já presenciou alguma cena de desperdício? Conte. Você pode fazer o registro também dessa atividade. Se você já presenciou, se você já desperdiçou, sabe? E no momento que a gente está vivendo de quarentena, de tantas pessoas sem poder trabalhar, você pode acompanhar na internet várias pessoas se solidarizando, ajudando outras pessoas que estão perto de passar fome. O nosso país já é um país com uma diferença social muito grande, uma diferença financeira muito grande, e agora com essa situação que estamos vivendo, estamos ainda mais. Tem muito mais pessoas ainda que antigamente não estavam. Tem um ditado antigo que diz, tem gente que vende almoço para comer na janta. Aí você fica assim, nossa, vendeu almoço para comer na janta. Esse ditado significa que pessoas que estão passando por muito perto, estão vendendo almoço para comer na janta. Estão passando muita dificuldade. E tem pessoas que vivem nessa situação de vender almoço para comprar a janta, que agora não tem nem isso para fazer. São aquelas pessoas que trabalham na rua, ambulante. Então, hoje em dia, a gente poder colocar uma comida no prato, isso sempre foi importante. Mas no momento que a gente está vendo, a gente tem que dar muito mais valor, tá? E aí eu achei bem legal a gente tratar dessa questão justamente nesse momento que a gente está vivendo, onde tantas pessoas estão passando fome, onde tantas pessoas estão com necessidade, a gente poder falar disso, poder falar de um assunto tão importante que é o desperdício de comida. Bem, a gente não pode mudar o planeta todo, tudo bem. Mas se eu fizer na minha casa, eu já estou ajudando. Se você fizer aí na sua casa, você também já está ajudando. Sabe? É um biscoito que a gente abriu, não terminou de comer, depois fica na geladeira, joga fora. Tô falando da minha casa, já aconteceu isso. Às vezes abre um biscoito, bota na geladeira, não comeu tudo. Quando vê, já tá murcho, não sei o que, joga fora. Às vezes bota mais comida no prato do que vai comer, aí acaba jogando fora também. Então, nessa atividade, mais atitude, é sobre isso que nós vamos trabalhar, tá? Tem aí algumas atividades que você deve fazer, tá bom? Fazer uma pesquisa. Aí no número 5 vem falando assim, ó, com a ajuda de um adulto na sua casa, pesquisa sobre os dados de fome no Brasil. Você vai encontrar muitas coisas importantes que vai te mudar. Uma vez eu fui num restaurante que estava escrito assim, era um preço, não lembro o preço, mas era um preço, e se houvesse desperdício, você tinha que pagar um valor a mais. Só de comer eles estavam me dando agonia, porque eu botei, quando eu entrei, estava logo assim na entrada do restaurante. Um exemplo, o prato era R$20 para você comer liberado. E se você desperdiçar a comida, se jogar a comida fora, você tinha que pagar 30. Uma coisa assim, não era esse valor, mas era uma coisa assim que eu quero te dizer. E aí na hora que eu tava comendo, me deu uma agonia que eu queria largar. Aí eu ficava olhando aquela placa assim, mas eu não podia largar, porque... E na verdade a ideia não é o pagar. O problema não é o pagar. O problema é que aquela comida que você está jogando fora, tem gente que não tem. Tem gente que não vai comer. Isso é real, sabe? Isso é muito real. Assim, eu falo sempre isso pra vocês, Quintano. A gente não precisa ir longe, sabe?
Eu trabalho em outro lugar, vocês sabem disso, onde a necessidade é de tudo. Falta tudo, sabe? Falta o básico, falta uma comida, falta um chinelo. Eu já tive alunos que foi de bota praticamente o ano inteiro porque não tinha chinelo. A gente que era professora que foi lá e comprou um chinelo, porque eles tinham uma bota de plástico e ele ia. Então, assim, a gente não precisa, é lá longe. Não, tem gente perto da gente que passa necessidade. E aí o que a gente pode fazer quando a gente não pode ajudar todo mundo é evitar o desperdício. É você pensar que aquela comida que você tem no prato ali, se você jogar fora, você pode tá jogando fora alimento que tem gente que tá querendo comer aquilo ali, sabe? Pessoas que moram na rua viram coisas para poder comer uma comida que foi pro lixo. Então é legal a gente ter consciência, a gente pode começar, já que a gente não vai mudar o mundo todo, a gente pode mudar nossas atitudes, o que nós fazemos, tá? Então é muito importante a gente falar sobre isso. A gente não muda o mundo, mas quando a gente começa a mudar, eu vou mudar na minha casa, você vai mudar na sua, o outro aluno vai mudar, e aí vai conversar. Eu falo muito isso aqui em casa, sabe, para meus enteados. Vai comer? Não tem problema. Pode comer tudo se tiver. Agora bota no prato só o que vai comer, tá bom? Quer repetir? Vai lá, bota mais e come. Porque é muito triste. Eu nunca passei fome, mas eu imagino que deve ser uma situação horrível. Você ter fome e não ter o que comer deve ser muito triste, tá? Então, no Mais Atitude a gente vai falar sobre isso. Na página 144 e na página 143, vem colocando pra gente aí uma questão sobre o desenvolvimento humano. Bem, foi sobre isso que a gente falou nessa unidade toda de geografia. Nós falamos sobre as necessidades básicas, o desenvolvimento, o analfabetismo, questão de saúde, saneamento básico, a população que cresce, por que o nosso país está caminhando para ser um país de idosos. Então, a gente vem falando sobre tudo isso, né, nessa unidade. E aí tem uma coisa que é chamada de IDH, é o Índice de Desenvolvimento Humano. Bem, o que ele faz? Ele faz uma contagem e avalia como que está sendo o desenvolvimento daquele país, tá bom? E aí, nessa página, vem mostrando um gráfico para vocês, mostrando o desenvolvimento do Brasil de 2010 até 2017, tá? E ele vem pedindo para vocês poderem responder 2 questões sobre esse gráfico. Sobre justamente essas questões que eu estou colocando para você. Como está o IDH do Brasil ao longo dos anos? Você vai observar o gráfico e você vai ver que ele está crescendo, tá? E como você explicaria a importância de um país com um bom IDH? Bem, se um país tem um bom índice de desenvolvimento humano, se ele tem isso, é porque ele está conseguindo desenvolver medidas sociais, políticas sociais que ajudem a população. Então, significa que o país está bem desenvolvido, que ele está melhor na educação, melhor na saúde, melhor no saneamento básico, melhor no ensino, tem uma baixa taxa de mortalidade, entendeu? Então, por isso que é importante, se ele tem um bom índice de desenvolvimento humano, ele é um país que está se desenvolvendo bem, tá? Na página seguinte, também vem mostrando aí para vocês um gráfico, tá? O gráfico é do Brasil, analfabetismo, pessoas de 15 ou mais de idade, da cor ou raça. Esse índice aí já vem falando sobre a cor raça, que foi uma questão que a gente também falou na aula passada, tá bom? E aí também vem fazendo mais algumas colocações para vocês poderem responder. Na página 148 e 149, vem um resumão aí de tudo que a gente falou nessa unidade, tá bom? Você vai terminar esse exercício, vai fazer a correção comigo na nossa sala de aula online. Feito isso, vocês têm atividade extra de português e de geografia para fazer também. Atenção, 5º ano, por favor, preste atenção em mim, por favor. Não é preciso você copiar tudo que tá ali. Você pode colocar as respostas no seu caderno. Tia, eu tenho impressora em casa e eu quero imprimir. Ótimo! Tia, eu vou ter que copiar tudo isso no caderno? Não! Você pode fazer a sua pesquisa, tá? E colocar somente a resposta. Coloquei ali, ó, bastante exercício de geografia, que foi uma maneira da gente também tá revisando todo o conteúdo que a gente viu na unidade 3 e 4,
Já que a gente está encerrando a unidade 4 hoje, eu fiz um resumão dos exercícios para você poder fazer. Tia, tem muita coisa. Sim, tem muita coisa, tá bom? Por isso que eu tô te dando a oportunidade de você não precisar copiar. Se você tiver impressora em casa, eu quero imprimir para meu caderno ficar arrumadinho, bonitinho. Não tem impressora em casa, não vou poder copiar tudo isso porque você passou muito trabalho, tia. É verdade, passei muito trabalho mesmo, porque vocês conseguem fazer. Só por isso que eu passei, porque eu sei que vocês conseguem fazer. Então, eu tô te dando a opção de você abrir aí no seu celular, no seu notebook em casa, veja as questões, responda no caderno e tá tudo bem. Quando eu colocar lá no mural a atividade para correção, você vai só tirar foto do seu caderno com a atividade pronta, só com as respostas, não precisa copiar, tá bom? Um beijo e até amanhã, quinto ano.